Olá pessoal, vamos dar continuidade à correção do nosso bloco de número 11. Agora vamos para a correção da segunda semana de atividades, iniciando no dia 7/12, segunda-feira. Nesse dia tivemos atividades de português e ciências. Bom, vamos continuar estudando o uso dos porquês, certo? Nós vamos completar as lacunas utilizando algum dos porquês. Olha aqui, ó. Não sei o porquê junto com acento de tanta feiura. Ó aqui o artigo determinando que eu vou usar esse porquê. Você não compareceu à reunião? Por quê? Final de pergunta interrogativa, separado com acento. Por que não desiste dessa aventura maluca? Início de pergunta, ó. Por que separado sem acento? Voltamos porque estávamos com muita saudade, ó. Voltamos pois estávamos com muita saudade. Porque junto sem acento. Por que ele sumiu da aula mais cedo? Pergunta. Por que separado sem acento? Não foi à festa porque choveu. Não foi à festa, pois choveu. Posso substituir por pois, porque junto sem acento. Eles estão revoltados. Por quê? Final de pergunta, ó. Porquê separado com acento. Quero saber o porquê do seu medo. Olha aqui, ó, o artigo determinando o porquê, junto e com acento. Vamos lá. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de algum dos porquês, ó. Não fiz a pesquisa, pois estava doente. Pois é qual? Porque junto, sem acento. Letra D. Início de pergunta. Por que separado, sem acento? Ó. Olha aqui, letra C. Por que Marcela não conta toda a verdade? Não quis ir ao cinema? Por quê? Final de pergunta, ó. Por que separado, com acento? Nem imagina o porquê dessa alegria, ó. O aqui, o artigo. Porque junto com acento, tá bom? Em ciências, atividade no livro didático que será corrigido em outro vídeo, tá bom? Na terça-feira tivemos matemática, geografia e história. Em matemática, nós vamos continuar consolidando os conhecimentos. O que é consolidar os conhecimentos? É rever e aprofundar. Então, adição. O que é adição? A velha continha de mais, né? Nós vamos trabalhar a ideia de juntar, agrupar elementos em conjuntos. Então, a adição ela é indicada por esse sinal aqui, ó, sinal de mais, que se lê sinal de mais. Então, vamos aqui aos termos da adição. Nós temos as parcelas, a soma ou o total. Então, vamos lá. Observe no quadro a quantidade de livros que uma livraria vendeu no primeiro semestre. Então, esse aqui é o quadro. Quantos livros foram vendidos nos 3 primeiros meses, ou seja, no primeiro trimestre? Então, eu vou pegar os valores de janeiro, fevereiro e março, vou somar esses valores e vou chegar à seguinte resposta. No primeiro trimestre foram vendidos 2.723 livros. Agora, sobre a tabela da questão anterior, continue respondendo. Quantos livros foram vendidos nesse semestre? O que são semestres? 6 meses. Então, vou pegar os valores de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho e vou somar. Observem que quando eu fiz de 2 em 2. Ó. Eu peguei e somei janeiro com fevereiro, deu um resultado. Peguei o resultado, somei com março. Peguei o resultado, somei com abril. Peguei o resultado, somei com maio. Peguei o resultado, somei com junho. Se vocês quiserem fazer direto, também pode, mas eu aconselho fazer em etapas. Então, o resultado é, no primeiro semestre, foram vendidos 4.061 livros. Durante o período estudado, houve um aumento ou uma diminuição no número de livros vendidos? Aqui, gente, eu tenho que fazer uma análise, ó. Primeiro eu vendi 575, em fevereiro 1.246, em março 902, em abril 734, maio 398, junho 216. Então, você observa que só teve alta aqui, ó, nesses 3 meses, né? Então, vamos lá. Ó. O que aconteceu? Em janeiro e fevereiro houve um aumento, nos meses seguintes houve uma queda. Então, podemos dizer que as vendas diminuíram, certo? Infelizmente, foi o que aconteceu, né? Vamos continuar. Vamos agora para a questão 4. Tadeu percorreu de bicicleta o trecho representado na figura. Esse trecho aqui, ó, 2.100 metros, 1.560, 1.700 metros e 1.000 metros. Quantos metros ele percorreu em uma volta completa? Então, monte a operação, faça os cálculos, responda, fotografe e envie para a professora. Ó. Então, eu fiz a soma dos 2 primeiros trechos, depois eu somei com o terceiro trecho e depois com o quarto trecho. Tadeu percorreu 6.360 metros em uma volta completa. Então, ele percorrendo todo o percurso, ele percorreu 6.360 metros. Em geografia, nós vamos falar ainda da região sul,
Com respeito agora ao turismo, nós vamos falar o turismo como gerador da economia. Então, lá na região sul, nós temos muitos atrativos turísticos, tem a paisagem, tem as festas, tem o próprio clima, então tudo isso vai ser citado aqui. E também vai falar da cultura da região sul, da onde ela veio, tá bom? E as manifestações culturais mais populares lá da região, quais são as festas, né? Vamos lá, questão 1. As principais atrações turísticas, incluindo as festas tradicionais, atraem milhares de pessoas, favorecendo o turismo e crescendo a economia dessa região. Quais são essas atrações turísticas? A gente tem a festa do Boi de Mamão, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Cavalhada, Congada, Dança ou Fandango de São Gonçalo, Festa da Cerejeira, Festa do Divino, Coroação de Nossa Senhora, Festa de São Benedito e várias outras, né? Vamos lá. Qual é o principal parque nacional que foi considerado como patrimônio da humanidade pela Unesco? É o Parque Nacional do Iguaçu, no qual está localizado as Cataratas do Iguaçu, considerado como patrimônio da humanidade pela Unesco, tá bom? Questão 3. Os gaúchos dos Pampas ou das cidades formam um povo rico em tradições. Foram fortemente influenciados pelos italianos, espanhóis e portugueses, que contribuíram para a riqueza cultural. Cite 4 características predominantes desse estado. Bom, vamos lá. As principais características. Eles usam bombacha, lenço, poncho e gostam do chimarrão, tá bom? Então, essas são as características principais. Agora, pesquise no dicionário o significado da palavra bombacha e escreva aqui. O que são bombachas? São calções largos presos ao corpo abaixo dos joelhos. Tipo de calça masculina que, folgada nas pernas, é abotoada na altura dos tornozelos, compõe um traje típico do Rio Grande do Sul. Calça comum com as bocas das pernas mais estreitas. E aqui era para vocês pintarem o mapa da região sul, com a cor bem legal, tá bom? Em história, nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Família, que foi comemorado dia 8 de dezembro. Então, ele vai falar que esse dia surgiu por meio de um decreto, quais são as tradições familiares que passam de geração em geração, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Escreva aqui como vive no dia a dia a sua família ao levantar, ao deitar, o que costumam fazer. Por exemplo, nós acordamos, tomamos banho, escovamos os dentes, sentamos para tomar café, meu pai vai trabalhar, então era mais ou menos assim, tá bom? Na questão 2, o que mais gosta na sua família? Cite 3 coisas. A gente pode falar amor, união, compreensão, carinho, respeito, humor, tá bom? Vocês colocam. Aqui a gente tem a música Família do Titãs e em seguida a gente tem algumas perguntas sobre a música. Marque a alternativa abaixo que mostra o significado da palavra estridente. O que é estridente? É um choro agudo, né? Aquele choro fininho, alto. Questão 4. Marque a alternativa abaixo que mostra o significado do verso. Jogar um inseticida pela casa. O que é jogar um inseticida? É jogar um veneno, né? Para matar bichos, insetos. Questão 5. Você vai ler o texto abaixo, tá bom? Para ter uma inspiração. E depois você faz um desenho bem bonito e colorido da sua família na escola classe 61. Aí tira uma foto e manda pra gente. Então, lê o texto e desenha aqui, tá bom? Na quarta-feira, dia 9, tivemos atividades de português, história e matemática. Em português, a gente vai continuar falando sobre os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que essa declaração diz? Quais são os objetivos dessa declaração? Quais são os artigos dessa declaração? Tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Está lá no texto. É um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Questão 2. Com os horrores ocorridos na Segunda Guerra Mundial, várias nações propuseram o DUDH. O que é DUDH? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com qual intenção? Então, para que ela foi proposta? Bom, a finalidade do documento, além de marcar um novo caminho em oposição ao conflito, foi de promover a organização de princípios uniformes sobre a paz e a democracia, bem como o fortalecimento dos direitos humanos, né? Então, aqui na questão 3, era para vocês fazerem o seguinte: cite 2 objetivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você vai lá na parte de objetivos, lê e retira. Eu retirei esses aqui, ó. Promover o respeito a esses direitos e liberdades, assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e afetiva. Poderia ser outro, mas eu retirei esse. Então, vocês deveriam, na questão 4, ler os objetivos, gravar um áudio e enviar para a professora. Em história, continuar tratando sobre os direitos humanos e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tá? E fala aqui que dia que é, como ele foi criado, por meio de quê, fala dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos,
né? Fala sobre os desafios que a gente encontra por futuro, tá bom? E aí vamos para as atividades. A cada ano, o Dia dos Direitos Humanos tem um tema. Uma parcela significativa dos temas escolhidos faz referência à necessidade de informações a respeito dos direitos humanos. Cite abaixo os atos realizados. Então, o que são realizados nesse dia? São realizadas campanhas publicitárias, que elas são veiculadas, elas são passadas em diversos meios de comunicação, são realizados eventos culturais, passeatas, manifestações culturais, exposições com a finalidade de informar o cidadão sobre a necessidade de garantir os direitos humanos, tá bom? Aí a questão 2, qual é o dia que comemoramos a Declaração Nacional dos Direitos Humanos? Ó, é só a gente voltar aqui no texto e olhar, ó, 10 de dezembro, tá bom? 10 de dezembro. Questão 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contém 30 artigos, os quais tratam a respeito dos direitos básicos de todos os seres humanos e aborda questões bastante significativas e importantes para a nossa sociedade. Aí vamos marcar a opção correta. Que questão é essa? Liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de expressão e sexual, tá bom? Em matemática, nós vamos continuar falando de assuntos já estudados. Vamos consolidar agora a respeito de subtração. A famosa continha de menos, né? Então, subtrair representa tirar, né? A gente tem 3 ideias básicas: retirar, completar ou comparar. E aqui tem os termos, ó: o minuendo, o subtraindo, o resto ou a diferença. Questão 1. Renato tem 5 anos e seu pai tem 32 anos. A idade da mãe de Renato é a soma da idade dele com a do pai menos 7 anos. Então, o que eu faço? Soma a idade do Renato com o pai, do resultado eu subtraio 7. Então, a mãe de Renato tem 30 anos. A mãe de Guilherme comprou um conjunto de 3 malas por R$ 460. A mala menor custou 95 e a maior custou 220. Qual era o preço da mala média? Conta mais fácil do mundo. Você soma o valor da mala menor com a mala maior, obtém o resultado, pega o valor total, subtrai esse resultado e descobre o valor da mala média. Então, a mala média custou R$ 145. Questão 3. Paulo ganhou dinheiro do avô e do pai. O avô deu 60 e o pai deu 50 a mais que o avô. Qual o total recebido por Paulo? O pai deu 60, o avô também deu 60, mas além desses 60, ele deu mais 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60 mais os 60, que no caso dá 120, e vou somar esse 120 com mais 50 que o avô deu. Então, 170. Resposta correta, Paulo ganhou um total de R$ 170. Aí agora você vai criar um problema que envolva subtração e que o resultado fique entre 100 e 150. Por exemplo, minha mãe tinha 300 balinhas. Ela doou na festa 150 balinhas. Com quantas balinhas mamãe ficou? É um exemplo, tá bom? Na quinta-feira, tivemos aula de matemática, ciências e educação física. Em matemática, nós vamos consolidar agora multiplicação. Então, o que é a multiplicação? É uma operação matemática básica. Ela é uma evolução da adição, certo? Por quê? Porque ela soma parcelas iguais. Então, ao invés de eu fazer 12 mais 12 mais 12, eu faço 5 vezes 12, tá bom? O sinal da multiplicação é o vezes, as parcelas são multiplicando, o multiplicador e o produto. Vamos às questões. Escreva na forma de multiplicação o número de carrinhos da coleção de Roberta. Professora, como é que eu faço? Eu vou contar quantos carrinhos tem em cada coluna e quantos carrinhos tem em cada linha e faço a multiplicação. 7 vezes 5, 35. Então, quantos carrinhos tem na coleção de Roberta? 35 carrinhos. Questão 2. A boneca de Andréia tem 4 saias e 5 blusas. Combinando as saias e as blusas, de quantas maneiras eu posso vestir a boneca? Gente, essa aqui é super simples. Eu pego a quantidade de saias e multiplico pela quantidade de blusas para saber as combinações. Então, eu tenho 20 possibilidades de combinações, tá bom? Então, ela poderá vestir a boneca de 20 maneiras diferentes. Podemos representar pela operação 4 vezes 5. Questão 3. A baleia azul é o maior animal que existe no mundo. Seu coração bate cerca de 9 vezes por minuto. Aproximadamente quantas vezes, em média, ele bate em uma hora? Gente, quantos minutos tem uma hora? 60. Então, eu vou pegar a quantidade de vezes que ele bate por minuto vezes a quantidade de minutos. 60 vezes 9, 540. Então, o coração da baleia bate, em média, 540 vezes por hora. Chegamos a esse resultado multiplicando. Quantidade de vezes que ele bate, 9, vezes as quantidades de minutos que tem em uma hora, 60, tá bom?
Vamos lá para o próximo. Um ônibus tem capacidade para transportar 42 pessoas sentadas e 20 pessoas em pé. Ele tem ainda 12 janelas e 4 saídas de emergência. Com base nessas informações, elabore um problema que envolva multiplicação, resolva, fotografe e envie para sua professora. Por exemplo, um ônibus leva 42 pessoas sentadas e 20 pessoas em pé. Quantas pessoas levariam 3 ônibus? Ou, por exemplo, um ônibus tem 12 janelas. Quantas janelas tem 7 ônibus? Mais ou menos assim, tá bom? Em ciências, atividades no livro que serão corrigidas posteriormente, e essa atividade aqui, ó, nós vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu sobre o universo e procurar aqui as palavras que completem. Então, movimento que dá origem aos dias e às noites. Então, eu vou e coloco. Então, eu encontrei astronomia, planetas, astros, rotação, translação, bissexto, espaçonave e telescópio, tá certo? Vamos lá agora para a questão 3. Baseado nos conhecimentos que adquirimos até aqui, vamos completar as seguintes frases. O nosso planeta é planeta Terra. A Terra gira em torno de si mesma e o movimento é chamado de, quando a Terra gira em torno de si mesma, rotação. O sistema solar é formado por quantos planetas? 8. O planeta Terra pertence ao sistema solar. A Terra gira ao redor do Sol e esse movimento é chamado de translação, tá certo? O Sol é o centro do sistema solar, tranquilo? Em educação física, vocês irão propor para os seus familiares que brinquem com vocês. Vocês vão apresentar a eles brincadeiras que vocês gostam de fazer. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção e apresentem brincadeiras que exercitem o corpo e a mente, tá bom? E que sejam feitas em grupo, para vocês poderem brincar com eles. Depois vocês gravam em vídeo e mandam pra gente, tá bom? Na sexta-feira, tivemos português, educação física e artes. Em português, nós vamos consolidar os conhecimentos sobre o uso das letras E, I e H. Então, como é que a gente fez isso? Vamos completar as palavras. Abençoe com E, possui, I, continue, E, contribui, I, pontue, E, sumir, I. E agora aqui a gente vai ver se as palavras têm ou não a letra H. Por exemplo, a palavra erva não tem. A palavra hábito, colocou H. Honesto, com H. Inverno, sem H. Andorinha, sem H. Hiato, com H. Haver, com H. Habitação, com H. Ontem e úmido, sem H. Aí vocês vão escolher 3 palavras e procurar o significado no dicionário. Coloca aqui, por exemplo. Úmido, o que é úmido? Aquilo que contém umidade, assim vai. Aí, se você tiver dúvida de mais alguma, pode fazer também. Em educação física, eu propus as brincadeiras para vocês fazerem em família. Então, eu propus 3 brincadeiras aqui. Brincadeira com a almofada, o zigue-zague e a brincadeira do algodão. Aí, vocês vão brincar com as pessoas das famílias de vocês e depois vocês vão desenhar pra gente aqui como foi essa brincadeira, tá bom? Em artes, a gente não duvida da importância da família, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho colagem com a família de vocês. Aqui embaixo a gente tem esse esqueminha que vocês vão fazer os recortes aqui na linha pontilhada, vão colar em outra folha e vão desenhar a família de vocês aqui, ó, dentro da escola classe 61, tá bom? No dia 12, sábado, tivemos um sábado letivo e vamos às atividades, português e matemática. Em português, nós vamos continuar trabalhando com o tema família, fazendo agora uma interpretação de texto. Então, a gente tem esse poema, Família e Melodia, e vamos à pergunta. Segundo o poema, o que é família? Já até respondi, né? Família é melodia. Questão 2. Quantos versos ele possui e quantas estrofes? Ó, verso é cada linha do poema. Então, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versos. Agora vamos contar a estrofe. O que é estrofe? É o conjunto de versos separado pela linha em branco. Então, tem um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4 conjuntos. 4 estrofes, tá bom? Aí vamos a 3 agora. Quem é a autora do poema? Só a gente olhar aqui, ó. Raquel Ordones. Questão 4. Mostre que você sabe. Copia aqui o terceira estrofe do poema. É só a gente contar. Primeira, segunda, terceira e copia. Família orquestra de bela canção. Diversas notas em cada acordo, sem perder identidade nenhuma. Depois, na questão 5, vocês vão escrever um texto, tá? Descrevendo como é a família de vocês, quem mora, características e um momento que vocês gostem, tá bom? Em matemática, vamos revisar agora a fração, tá bom? E as 3 operações por meio de situações problemas. Então, vamos lá. Foram vendidos na bilheteria de um clube 1.690 ingressos para sócio e 2.570 para não sócios. Quantos ingressos foram vendidos ao todo?
Só somar 2.570 mais 1.690, que dá um total de 4.260 ingressos. Vamos lá, questão 2. Um feirante comprou 8 centenas de laranjas e 3 dezenas de abacaxi. Ele vendeu 650 dessas frutas. Quantas frutas sobraram, gente? Primeiro eu tenho que saber, centenas são quantas unidades? 100, então vou multiplicar 100 vezes 8. Dezenas são quantas unidades? 10, então vou multiplicar 10 vezes 3. Depois eu somo 800 mais 30, 830, e subtraio quantas foram vendidas, 650. Então, ao total, sobraram 180 frutas das que ele comprou. Maria coleciona bolinhas de gude. Em um saco, ela tem 500 bolinhas. Quantas ela terá em 18 sacos? Simples, faço a multiplicação. 500 vezes 18. Ela terá 9.000 bolinhas, tá bom? Aí aqui na questão 4, vocês tinham que colocar um nome dessa representação numérica da fração. Esse aqui, ó, um inteiro dividido em 3 partes, pintada uma, 1/3. Um inteiro dividido em 4 partes, pintada 2, 2/4. Um inteiro dividido em 5 partes, pintada uma, 1/5. Um inteiro dividido em 6 partes, pintado 4, 4/6. Um inteiro dividido em 7 partes, pintado 5, 5/7. Um inteiro dividido em 8 partes, pintado 6, 6/8. Então foi isso, pessoal. Obrigada.